Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Desde que começou a pandemia, é o livro que me vem à cabeça. Eu já preguei a primeira vez, no mesmo capítulo que nós vamos estar trabalhando agora. Então, no capítulo 1, do versículo de 1 a 22. Vai abrindo aí, eu esqueci a garrafinha d'água. Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 22. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tinha também muitos servos a serviço. Era um homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava ao romper da aurora, isso quer dizer bem cedo, logo pela manhã, oferecia holocausto, isto é, sacrifícios completamente queimados, e em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus e seus corações. Era assim que Jó vivia e procedia. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, ou em outras versões, Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhes a seguinte resposta, de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família, de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador, concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás, Satã, deixou a presença de Yahvé. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou a trazer a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus, e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada. E só eu conseguiria escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou, fogo de Deus caiu dos céus, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Então ele ainda explicava o ocorrido. Veio outro mensageiro e disse, os caldeus dividiram-se em 3 grupos.
Atacaram os camelos e levaram e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto este acabava de dar as suas informações, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto e atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as atitudes, Jó não errou e nem pecou. E também jamais culpou a Deus por revés algum. Quando a gente começa a olhar esse texto, eu quero trazer a lembrança, assim, a primeira mensagem, no primeiro capítulo, a gente teve o tema de restaurando o sacerdócio no lar, né? E aí a gente atentou aqui para esse mesmo texto, para a maneira como Jó tratava os seus filhos. Jó se preocupava em santificar os seus filhos e purificá-los diante de Deus. O que eu gosto da versão King James diz assim no versículo 5, Jó vivia e procedia dessa maneira. Quer dizer que era algo costumeiro dele fazer, tá? E a gente trabalhou isso. E uma das coisas que a gente abordou, que a gente precisa resgatar o sacerdócio dentro do lar. Precisamos ter pais que ensinem os seus filhos a se santificar e a se purificar diante de Deus. E o porquê precisamos ter pais assim? Porque nós nunca saberemos o tempo que os nossos filhos estarão conosco. De repente, Deus tomou os filhos de Jó para si. Então precisamos aproveitar todas as oportunidades. Quando fala de santificar na Bíblia, é diferente do Antigo Testamento, quando a gente trata do Novo. Santificar vem da palavra santo, que quer dizer ser separado. Então, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a ser separado do mundo que pensa, que age contra a vontade de Deus. E o purificar é ensinar os nossos filhos a colocar os seus pecados diante de Deus, para que eles possam alcançar o perdão de Deus. No Novo Testamento, a santificação ela acontece quando os pais ensinam os seus filhos o caminho que Jesus viveu. Quando você ensina os seus filhos a andar no caminho que Jesus viveu, isso é santificar. Eles vão viver de maneira separada desse mundo. E purificar é ensinar aos nossos filhos que o sacrifício de Jesus foi definitivo. Não há outro. O sacrifício de Jesus cobre qualquer pecado. E aí 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Então essa foi a primeira mensagem. A mensagem de hoje nós vamos agora voltar para o texto. Eu não vou falar sobre a história do texto, mas sobre o texto. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira, lidando com a imprevisibilidade da vida. A vida é imprevisível. Então, como é que a gente pode lidar com a imprevisibilidade da vida? A vida é imprevisível. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem, no meados do ano passado, imaginaria que passaria por uma quarentena? Falem para mim. Quem imaginaria que assistiríamos o culto
de máscaras. Sendo que aqui a gente fala para Deus tirar as máscaras. Quem imaginaria que uma doença poderia afetar tantos os relacionamentos como hoje tem afetado? Quem poderia imaginar que a igreja seria solapada naquilo que pertence ao seu cerne? Porque a igreja, a palavra igreja, eclesia, quer dizer assembleia. Mas uma das palavras que é utilizado para a igreja é ajuntamento. Porque no ajuntamento de pessoas separadas do mundo que vive para Deus e que optam em viver para Deus e estão fora desse mundo, esse ajuntamento é onde nós somos curados, onde nós somos restaurados, onde muitas vezes nós fazemos parte da cura do outro, ou até do aprimoramento do caráter do outro. Não é? Porque na igreja tem gente que a gente gosta e tem gente que a gente não gosta. E aqui diz que essas diferenças servem para nos levar à perfeição, a nos tornarmos perfeitos assim como o nosso Pai é, amando até aqueles que são nossos inimigos. Consegue entender isso? Então é legal, hoje a gente está assistindo via internet, isso é bom, é respeitável, mas lembre-se, ajuntamento é agrupamento de pessoas. E se a palavra igreja é ajuntamento, não existe igreja sem ajuntamento. Quem poderia prever o que está acontecendo conosco? O mundo ele se torna imprevisível. Eu vou relacionar 3 fatores. Primeiro, Deus. O nosso Deus continua soberano e controlando toda a terra. E de vez em quando, Ele mexe na estrutura da terra e na estrutura do homem. Nós vimos Ele agir com a sua justiça com Sodoma e Gomorra. Nós vimos Ele agir com justiça quando as pragas alcançaram o Egito. Nós vimos o nosso Deus agir com justiça sobre aqueles povos das terras bíblicas, aonde o povo de Israel os conquistou. Foi tempo de justiça ali, devido à maldade extrema e o tempo que eles tiveram para se arrepender e não se arrependeram. Como nós também vimos Deus agir na vida do seu próprio povo, utilizando os assírios, no ano 700 e pouco, e depois no 586, através dos babilônios. Nem o seu povo escapou da mão de Deus. Ele interfere na história. Deus está no controle da história. Amém? Quer a gente queira, quer não. Um outro fator que deixa o mundo imprevisível é o próprio homem. A maldade do homem, a corrupção do homem. Em Romanos diz que o homem inventa o mal. Então, nesse mundo caído, distante da glória de Deus, distante, e glória nesse sentido, a da presença de Deus, o mundo ele gera para sua destruição, com as ações do homem nesse mundo. Então é fácil você ouvir notícia de pessoas que estão andando simplesmente na rua e recebem uma bala perdida. É fácil você ir para o hospital público e ver a precariedade desse hospital, porque homens que assumiram o poder roubaram o dinheiro que era destinado para a saúde. Não só no Rio. De 8 hospitais, talvez esteja até errando o número, um foi entregue e não foi entregue na sua totalidade.
no meio de uma pandemia mortal. Mas não é só lá. Nós podemos ver o nosso hospital pronto na linha vermelha, vazio, sem ninguém usando. Maldade. Maldade. O homem a todo custo tentando assumir o poder, querendo que os seus desejos sejam realizados. E aí ele olha para o outro, não vê como se pertencesse a ele, mas vê como um meio para conquistar, alcançar aquilo que ele deseja. Dentro dessa relação, a última, é o próprio mundo, o meio onde nós vivemos. E Romanos diz que a terra geme pelo retorno do Senhor. Você vê a terra, o aquecimento global, a poluição. E uma das coisas que é tão forte da gente notar, a terra reagindo à ação do homem. O homem ficou preso, a terra melhorou. Eu nunca vi o céu de São Vicente tão lindo como nós vimos nesse tempo. Sem chuva, na quarentena nem chovia. Você olhava a imagem, era algo lindo. Se você fosse na praia, é algo assustador, parecia uma outra praia. A terra reagindo. Desgovernada. Em 2001, 2002, a comunidade científica ela é abalada, porque no nosso hemisfério aparece o primeiro furacão, o Katrina. Isso só acontecia no hemisfério norte, não no sul. Então ficam assustados. No início desse ano, tivemos fortes ventos e chuvas e pessoas morreram. A nossa região foi abalada. Aquilo que nós vimos em outras regiões, nós sentimos na pele. Você vai ver relatos, como do Japuí, se eu não estou enganado, onde um casal de idosos, junto com seu filho que estava vendo o tremor, tentam sair, o jovem volta para buscar a chave, quando ele olha, os pais já não estão, porque aquela terra que sustentava a casa se deslocou. Imprevisibilidade. Eu estou dando 3 fatores. A gente poderia ficar aqui a noite toda relacionando isso. Mas eu gostaria de voltar para o texto. Eu gostaria de voltar, hoje eu quero me concentrar no versículo 9. E aí eu gostaria de fazer um exercício com você. Aonde você ver o nome Jó, você coloca o seu. Ok? E assim vai substituindo o texto. Versículo 9, na minha versão, diz assim: diante dessas palavras, quais são as palavras que Satanás está falando? Que Deus fala a respeito de Jó. Será que Jó, no versículo 9, teme a Deus sem outras intenções? E aqui eu gostaria que você substituísse o seu nome. Vou ler para você entender. Será que o Jadson teme a Deus sem segundas intenções? Agora lê com o seu nome, por favor. Pode ler alto, eu sei que você está com a máscara, tal, fica bem interno isso, bem para dentro. E quais seriam essas segundas intenções, diz o texto? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, em volta de sua família, de tudo o que ele possui,
Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Isso aqui é muito forte para mim hoje. Porque a teologia da prosperidade vai nos ensinar a chegar até a Deus com segundas intenções. Muitas igrejas hoje não nos ensinam a ir até Deus para que Ele levante uma cerca protetora sobre mim, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. Essa é a grande questão do texto aqui hoje. Nos relacionamos com Deus por conta dos benefícios que essa relação dá. Será? E aí eu quero ser bem pessoal aqui contigo. Que você não está buscando a Deus para que Ele possa proteger você, sua casa, sua família e seus negócios. Eu vou contextualizar. Será que você não está buscando a Deus com medo que o Covid entre dentro do seu lar? Será que a gente está buscando a Deus, que a gente está com medo de perder aquelas pessoas que nós amamos e queremos tanto elas bem ao nosso redor? Quando eu olho para o texto, o que Satanás está colocando é: será que eles são capazes de se relacionar contigo, mesmo que não recebam nenhum benefício em troca? Mas a teologia da prosperidade que nós ouvimos no rádio, na televisão, em várias igrejas aí, é que a gente tem que buscar o Senhor para que Ele venha erguer cercas sobre a nossa casa. E quando a gente já nem confia mais essas mensagens na palavra de Deus, eu vou colocar um copo com água. Eu vou pegar o feijão que livra do Covid por R$1.000. Show Covid. Será? A gente não confia mais, então eu preciso deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, que diz que 1.000 cairão ao meu lado, outros 1.000 do outro lado, mas eu não serei atingido. E quando eu olho essa questão, eu quero que a gente pense: será que nós não estamos nos relacionando com Deus só por causa das nossas segundas intenções? É interessante que Deus fala assim, ó: pode ir lá, remove tudo, tira tudo. A cerca caiu. E pela cerca cair, começa a chegar as notícias. Ele perde o gado, porque
alguns homens se ajuntam para roubar. Vem o fenômeno da natureza, caindo, pedras como de fogo sobre o rebanho. Vem um vento que abala a casa onde os filhos de Jó estão. E de uma vez só, a calamidade alcança a casa de Jó. Se isso acontecesse contigo, qual seria a sua reação para lidar com a imprevisibilidade da vida? Jadson, mas nós estamos no Novo Testamento. Novo Testamento é graça. Amém, igreja? Oh, glória. Aleluia. Estou vendo nenhum amém, vocês estão meio cabeça baixa. Só porque está imaginando a imprevisibilidade de chegar na sua casa? Jadson, mas como assim Satanás pode te tocar, gente? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Eu vou até esperar você abrir direitinho para ver se... Lucas 22, capítulo 22, número grande, versículo 31, número pequeno. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com o texto de Jó. Simão, quem está falando? Jesus. Jesus é o que seu? O que Jesus é seu? Eu não posso responder, você que sabe o que ele é. Ele é meu Senhor e meu Deus. O que ele é seu? Porque para alguns Jesus é só Salvador. E a teologia da prosperidade vai mostrar um Jesus que só salva. Mas vamos então para o texto. Então é Jesus falando: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu... O que aí está na tua Bíblia? Autorização para vos... Eita, meu Senhor. Como? Trigo. Eis que Satanás já recebeu a autorização para vos peneirar. Como trigo. E o que a gente espera ouvir? O que nos ensina? Que Jesus vai lutar por nós, vai interceder por nós, vai nos livrar de todo mal. Não é isso? Que Ele vai ser o nosso Salvador. Vamos para o versículo depois. Vamos ver a oração de Jesus. Eu, entretanto, roguei por ti. Ó, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Amém. Amém. Agora Ele vai nos livrar de todo sofrimento, de toda dor. Não é isso? A oração de Jesus. Para que a tua fé não... Para que a tua fé não... Tu, pois, quando te converteres, presta bem atenção, fortalece os teus irmãos. Jesus não orou aqui assim, ó, fica tranquilo,
Para com isso, já cheguei lá falando com o pai, que chega esse negócio aí de passar pela peneira. Nada de passar pela peneira. Agora nós somos de Deus. Que é isso? Tribulação. Deus me pôs por cabeça, não por cauda. Você já ouviu essa expressão? Eu sou filho do rei. Olha como Pedro responde. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para... Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que 3 vezes me negarás. Isso tem alguma coisa a ver com Jó? Satanás teve autorização para peneirar Jó? Esse processo de peneira, presta bem atenção, ele serve para revelar o nosso coração. Não muda em nada quem Deus é, mas mostra como está o nosso coração. No caso de Pedro aqui, ele foi peneirado, ele viu o Cristo, o Salvador, aquele que governaria nessa terra, se entregar sem reagir. Ele viu aquele que viria colocar a ordem no caos que Jerusalém estava sofrendo diante do Império Romano. Ele fala assim: olha, se tu olhar o texto, você vai ver que eles estavam um pouco antes discutindo quem ficaria ao lado de Jesus. Porque ele sendo rei, a melhor coisa que tem é você estar ao lado do rei, desfrutar da casa do rei nessa terra. A peneira de Pedro é ver as suas expectativas em Cristo ruir. O Salvador da nação, o Salvador da sua própria vida, ruiu. Porque Jesus nunca prometeu um reino nessa terra. Nós não fazemos parte desta terra. Nós temos uma pátria, nós temos um lar e só estamos aqui de passagem. A peneira foi tão forte que Jesus ressuscita, Pedro não consegue ver, depois ele tem um novo contato, e quando Pedro resolve voltar a pescar, resolve a praticar aquilo que ele praticava antes de conhecer a Jesus, Jesus aparece numa praia, e dá-lhe a oportunidade de demonstrar o seu amor. Pedro, tu me amas? Como você disse aqui que morreria por mim, Pedro fala assim: realmente eu não amo não. Então é com esse teu amor, porque não é o teu amor que faz o meu agir, sou eu em tua direção. O que você precisa é depender do meu amor para poder viver nessa terra, para encarar as imprevisibilidades da vida, porque as suas expectativas, presta bem atenção, não vão ser atendidas. O nosso Deus não é um Deus que veio atender as nossas expectativas. O nosso Deus é um Deus que veio nos tomar para si e nos levar a desfrutar da presença dEle, da glória dEle que é eterna. Quando Pedro entende, Jesus fala assim: agora você está pronto para apacentar as minhas ovelhas. Pedro, diante da perseguição, na liderança da igreja, ele não abandona, ele é pego. Você vai vendo a história da igreja, e aí vão matá-lo do mesmo jeito que mataram o seu Cristo, o seu Senhor. Ele não clama para Jesus: Jesus, me livra dessa cruz. Ele diz para as autoridades: olha, eu não sou digno de morrer na cruz como o meu Jesus, por favor, coloca minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma maneira como o meu Salvador morreu e Senhor por mim, mas eu quero dizer que eu vou morrer
porque eu creio naquilo que Ele fez por mim. Já você foi longe, né? Vamos para Jó. Vamos voltar para Jó. Como é que Jó lidou quando perdeu tudo? Versículo 20. Ao ouvir tudo isso, todas essas notícias, uma atrás da outra, Jó se levantou, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. É interessante que o pessoal, no período bíblico, as vestes, o que vestia, demonstrava aquilo que eles estavam sentindo. Então, vestes de alegria. Mas quando vinha a tristeza, eles se vestiam para demonstrar aquilo que eles estavam sentindo. Então, o primeiro passo para você lidar com a imprevisibilidade da vida, presta bem atenção, é rasgar o manto e raspar a cabeça. Jades, como é que a gente faz isso? Tem alguns que é mais fácil, né? Que ele está falando assim, olha, presta atenção, não tem problema nenhum em você se entristecer com a perda. Não há problema nenhum em você sentir tristeza. Não é pecado se entristecer. Estou sendo claro nisso? Como é que você está falando isso? Porque o texto diz assim, em todas as atitudes Jó não errou e nem pecou, mas ele se entristeceu, ele mostrou que estava de luto. Raspar a cabeça, rasgar o manto, é demonstrar que está de luto, que está triste. Então o problema não é sentir a perda, a dor, aquilo que nos foi tomado. Não tem problema nenhum nesse. Tem um evangelho que diz que você, pelo fato de estar em Cristo, você tem que estar sorrindo, mesmo quando as coisas estão ruins. A Bíblia nunca ensinou isso. Você pode chorar? Pode chorar. E tem momentos que o homem vai chorar, lá em Romanos diz que ele não vai conseguir nem expressar em palavras. E quando ele não consegue expressar em palavras, o texto bíblico diz que o Espírito Santo intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Você pode sentir a dor, você pode sentir tristeza, o baque da perda, você pode sentir o luto. O problema é o que nós fazemos com a tristeza. Tem pessoas que reagem diante da tristeza se tornando amargas. Vivem uma vida de amargura pelas perdas que sofreu. Não consegue se relacionar com o outro porque vive na falta daquilo que não teve. E nenhum relacionamento é bom o suficiente para suprir o que ela não teve. Há outros que vão gerar relacionamento por conta das suas tragédias. Ela vive falando só das tragédias. As pessoas que estão em volta, e ela vai manter essas relações em volta das suas tragédias. E se você apontar uma solução para o problema, ela não vai querer. Porque se acostumou a viver da tragédia. E usa dela para alcançar a atenção do outro. Então, numa relação, ela não consegue enxergar o que o outro está sentindo. Porque a preocupação dela na relação é demonstrar o que ela está sentindo. Ela vai trocando de pessoas.
de auditório o tempo todo, com as mesmas histórias de sofrimento. Isso é pecado. Isso é pecado. Por quê? Porque em Filipenses 4:4, Paulo preso, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Você pode sentir o baque, você pode sentir aquele momento da perda, ter o tempo de luto, mas Paulo fala assim: olha, alegrai-vos, porque a sua alegria não tem que estar naquilo que você tem, naquilo que você possui, ou naquilo que você recebeu, ou na vida um mar de rosas que você sempre sonhou. A nossa alegria tem que estar no Senhor. E a despeito disso, quando Paulo escreve Filipenses 4:4, ele está preso por conta do nome de Jesus. E ele está avisando para os crentes filipenses: olha, vocês estão vendo o meu sofrimento? Se alegrem. Se alegrem. Porque a minha força está no Senhor. E por esse Senhor eu encaro qualquer tragédia, qualquer tribulação, qualquer dificuldade. Amém, igreja? Então pode. Jadson, então como é que a gente lida? Assumindo a nossa dor. Mas eu gosto do texto da King James que diz assim: foi raspar a cabeça e logo em seguida, o que ele fez? Com o rosto no chão. Logo em seguida. Isso quer dizer, olha, eu estou sentindo a dor da perda, mas logo em seguida, a postura dele. Para quebrar os caras lá, eu já saí da câmera. Ainda bem. Sinal de humildade e adoração. Diante da dor, diante do sofrimento, que a imprevisibilidade da vida nos manda. Você pode assumir a dor, mas logo em seguida se curva. Isso é muito significativo, sabe por quê? Porque essa postura de Jó mostra que a postura diante de Deus na vida dele não mudou. Se ele está de joelho, quem está de pé na frente dele? Quem? Então, aos pés de quem que ele está se prostrando? De Deus. Quantas vezes, diante da dor, da perda, da tribulação, dos dias difíceis, nós nos levantamos como se fosse possível, não é possível. Queremos reivindicar os nossos direitos, queremos olhar face a face com Deus para poder reivindicar aquilo que a gente acha que Ele tem direito de nos dar, achamos. Mas a postura de Jó, diante de tudo é uma: Senhor, eu não mudei de lugar diante de Ti, e o Senhor não mudou de lugar na minha vida. O que a gente tem que trabalhar com a imprevisibilidade da vida é não deixar que as circunstâncias tirem Deus da posição dele na nossa vida. Ok? O segundo passo que eu olho nesse texto é que aí ele exclama em oração, quer dizer, ele ora. Ele expressa o que está no coração. Isso para mim é muito forte. Por quê? Nu deixei o ventre da minha mãe. Nu partirei da terra. O que ele está falando? Que na terra tem coisas que
a gente adquire com o passar do tempo e que vão ficar. Existem coisas que não são eternas. Tem coisas que são passageiras. A enfermidade, ela é passageira. Eu vou repetir para você, a enfermidade, ela é passageira. No novo céu não há enfermidade. A relação com Deus não é passageira. Ela é eterna. Agora, o que a gente adquire, o que a gente conquista, Jó começa falando assim, olha, eu vim para cá sem nada. E quando eu morrer, nem o terno mais bonito eu vou levar comigo. Nada. Alguém já disse que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Todos que ali morreram, o que tinha ficou para outro. Jó está falando assim, olha, eu sei que eu vim sem nada e eu sei que eu vou partir. E aí ele faz uma afirmação, o que Yahvé deu, então o que ele conquistou do nascimento até aquele momento, ou o que vai conquistar até a sua morte, foi que Yahvé deu, foi que Deus deu. E Deus tem o direito, Ele é soberano para tomar. E ele termina dizendo assim, louvado seja o Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Glorificado. O que eu mais vejo nas expressões musicais, nossa, no Salmo também tem isso. Salmos onde os salmistas clamam por socorro, isso é natural do homem, na verdade, não estou menosprezando, isso faz parte também da nossa devoção, de você clamar por socorro, de você clamar por livramento, de você orar. Isso faz parte da história, está na Bíblia. Mas presta atenção. O que eu mais vejo hoje na música contemporânea é o desejo do homem de viver bem nessa terra. Você quer ver um negócio? Na sua oração, tem mais petição? Na sua oração, na oração que você faz a Deus, tem mais petição ou mais agradecimento? Na sua oração, no seu tempo de oração, você está pedindo pelas coisas, apresentando para Deus a sua vontade? Ou quando você ora, você fala assim, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, e eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Quais são as músicas que estão falando, Senhor, olha, eu quero saber o que o Senhor tem para mim? Falem para mim. Está vendo? A nossa relação com Deus nem sempre faz jus com a oração de Jó. Deus deu, Deus tomou. Independente do que aconteceu comigo, eu continuarei louvando o Senhor. Para a geração Nutella, ou crentes Nutella, isso é muito forte. As pessoas hoje vão aos montes, o pastor Paulo Borges Júnior fala isso. Sobem aos montes para buscar a Deus em seu favor.
Nos tempos bíblicos, as pessoas subiam ao monte para sacrificar aquilo que tinha de mais valor. Sabe por quê? Na peneira da vida, e aí você pode chamar de peneira, como nós vimos lá, de imprevisibilidade, como eu estou mencionando aqui. Para outros pode ser tempos de deserto. São tempos aonde o nosso coração é testado. A história, você já sabe o final. Jó, ele recupera tudo, menos os filhos. Mas uma coisa marca para mim. Eu ainda vou falar sobre enfermidade, outras mensagens em cima de Jó. A gente vai seguir na sequência. Mas hoje, essa experiência que Jó levou, disse ele no final, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Agora que ele foi peneirado, ele consegue ver Deus como Ele o é. Livre das nossas expectativas. Conseguimos enxergar Deus como é. Em todas as suas atitudes, Jó não errou e também jamais culpou a Deus. E a versão original, no hebraico, vai dar, culpou a Deus loucamente. Isso quer dizer que você, de vez em quando, no embate, você pode falar com Deus, você pode questionar Deus, você pode trocar ideia. Mas ele está falando loucamente. Quando a pessoa perde. É interessante isso. O que acontece quando a gente começa a perder as coisas? Qual é o sentimento que mais norteia o nosso coração? Isso pode atrapalhar a nossa adoração. Sabe de uma música que me vem, é a única também que me vem na mente? Se Deus me deu, eu acho que é isso, tem essa parte. Se Ele me deu, Ele continua. Se Ele tirou, sei lá, também continua sendo Deus, não é isso, nega? Não? Ah, isso aí, Deus. Acabou. É isso aí, é isso aí. Mas essa serve. É do preto no branco, sei lá, branco no preto. Sei lá qual é o nome do grupo. Ai. Você continua louvando a Deus a despeito das dificuldades? Nesse momento de Covid, presta bem atenção. Por ser incerto a nossa vida, lógico que a gente vai ficar preocupado. Mas nós somos o povo que não pode ter medo de morrer. Tem alguma coisa errada com a igreja. O medo, onde há medo, o amor de Deus não se aperfeiçoa. Tem pessoas que não estão nem vivendo, com medo dos dias difíceis chegarem. O que Deus está querendo trabalhar no nosso coração hoje é um verdadeiro evangelho, que é aquele que faz tudo certo, no final pode dar tudo errado, mas mesmo assim, ele continua louvando o Senhor. Forte, né? Vamos ficar em pé.
Qual é o nome dessa música? Canta de novo alguém aí esse pedaço? Fala, Fê. Sabem cantar essa música? Vai, a gente coloca no YouTube. Deus continua sendo Deus a despeito do que acontece com você. Precisamos amadurecer, igreja. Precisamos crescer. E talvez seja por isso, pela nossa imaturidade, que a gente não consegue enxergar quem Deus é, e a nossa relação com Ele está tão turvada, está tão difícil da gente viver. Aproveito e já faço a propaganda. No Aviva Jovem a gente tem trabalhado sobre relação, sobre relacionamento, restaurando alguns valores nesse sentido, todo sábado no Aviva. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei. A única coisa que eu sei é que o Deus de Jó não muda, não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que agiu na história de Jó. No final você vai ver isso. Ele é o Deus que foi, é interessante, até onde Pedro estava, para ajudá-lo a ser restaurado. É esse Deus que eu estou falando. É esse Deus que agiu na vida de Paulo quando ele perseguia a igreja. Se revelou a ele. E depois que se revelou a Paulo, Paulo enfrentou cada sofrimento por causa desse Deus. Não por conta das suas más escolhas, mas por causa da melhor escolha que ele fez, de morrer para a sua vontade, de morrer para a sua vida e viver a vida que Deus tem planejado para ele. O que nós precisamos nessa noite é ter pessoas que amam a Deus e falam: Senhor, chega de entrarmos na presença dele com uma relação de tudo que nós queremos. Está na hora da igreja se tornar madura, chegar diante dele e falar: Deus, o que tu queres de mim? Que eu vou colocar no altar. Me dá maturidade, me ajuda a crescer, me ajuda diante das dificuldades. Demonstrar o meu amor por ti, a adoração que vem do coração, não porque está dando tudo certo, glória a Deus quando dá tudo certo, mas quando dá tudo errado também, Senhor, glória a Deus, eu te louvo, eu continuo prostrado, o Senhor continua em pé diante de mim. É só diante do Senhor que eu me prostro, é só diante do Senhor que eu me rendo, é só diante do Senhor. Aleluia. Não tem outro Deus, nada que eu adquiri nessa terra pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Assim como não tomou no primeiro embate, Satanás perdeu. Satanás perdeu, porque há a possibilidade do homem se relacionar com Deus sem segundas intenções. Há a possibilidade do homem se relacionar com Deus pensando só nesse relacionamento, de amar e adorar o Deus eterno, a despeito do que nós conquistamos. O diabo perdeu nesse primeiro capítulo, o primeiro round, ele já foi à lona. Mas vai ter o segundo, que vocês vão ver depois, é saúde. Mas você já sabe o resultado. Você já sabe.
o resultado. Há possibilidade do homem se relacionar com Deus. Há possibilidade. Sem segundas intenções. Desde que seja inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus age em nós, meu Deus do